Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui que atendeu um pedido de um dos nossos seguidores para falar de um volume específico, né? Eu vou cada vez mais atender aos pedidos dos seguidores, logicamente, intercalando com outras coisas que eu acho interessante trazer, mas hoje eu quero falar para vocês aqui sobre esse volumão aqui, que não chega a ser um ônibus, ou é um ônibus, mas não foi lançado como ônibus. Ele foi lançado como de luxo, né? Naquela famosa série Marvel de luxo, né? Em 2018, é Vingadores versus X-Men, né? Que foi um momento histórico que aconteceu lá em 2012. 2012 foi um momento realmente histórico, o confronto das duas maiores equipes, né, de heróis do universo da Marvel, né? Mas antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir aquele imenso favor a vocês, né? Se inscrevam no canal, isso é muito importante para nós. Se você chegar no vídeo e você gostar, você bota o gostei. Não gostou, você bota o não gostei. Faz parte da brincadeira. E no YouTube também tem aquela ferramenta especial, né? O hype, o valeu demais, aquela mãozinha, né? Também favorece muito a gente se vocês puderem botar. E também estamos criando nosso clube de membros VIP. E através do clube de membros VIP, vocês podem ajudar o canal muito mais, né, do que o normal, e podem também ganhar um brinde que vai ser sorteado entre os sócios do membro, os sócios do clube de membros, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre Vingadores versus X-Men. Lembrando que eu vou gravar 2 vídeos desse mesmo assunto, tá? Esse aqui em que eu dou uma opinião sobre o volume e um outro em que eu vou mostrar o volume por dentro. Vocês vão poder ver as artes que tem aqui, que eu acho fundamental, né? Olhar também por dentro. Apenas não vou fazer tudo junto, porque o vídeo ficaria muito longo, e aí eu sei que a grande maioria não gosta de vídeos muito longos, né? Mas vamos lá, então Vingadores versus X-Men foi uma ideia conjunta de diversos grandes autores da Marvel nesse período, em 2012, né? Na verdade, se você parar para pensar bem, esse confronto já vinha sendo anunciado há um bom tempo, né? Os conflitos entre Vingadores, X-Men, Inumanos também já datam de datas até um pouco anteriores, né? Algumas coisas anteriores também aconteceram que colocaram essas equipes em choque, né? E aqui era meio previsível isso desde que o Brian Michael Bendis teve aquela ideia genial de criar aquela série, né? Dinastia M, que foi uma ideia totalmente inovadora, bem diferente mesmo. Tem vídeo no nosso canal falando sobre Dinastia M, tá, gente? Dinastia M é aquele universo em que a Feiticeira Escarlate, né, sozinha, mudou toda a realidade e transformou o mundo num mundo dominado pelos mutantes. E ela mesmo, no final da Dinastia M, quando ela viu que tinha feito tudo errado, ela desfez o que ela fez e, ao mesmo tempo, ela disse: chega de mutantes. E a partir dali, meio que se lançou a semente do que viria a ser esse confronto histórico aqui, Vingadores versus X-Men. E eu confesso para vocês que inicialmente eu fui meio contra essa ideia aqui, eu recebi meio enviesada essa ideia aqui, e também digo para vocês o valor da releitura. No primeiro momento em que eu li isso aqui, eu não dei o devido relevo, por causa de alguns erros que tem aqui na narrativa, algumas coisas meio inconsistentes, principalmente na primeira fase, né? Aqui basicamente tem 2 fases. São 12 edições que compõem essa edição zona aqui, né? Lembrando que essa edição aqui é uma edição bem completa, tá? Muito completa mesmo. Ela tem as 12 edições que são as edições principais, né? Que narram realmente o conflito entre os Vingadores e os X-Men, mas também traz todos aqueles, como é que o pessoal gosta de chamar? Os spin-offs. Todas as outras lutinhas, briguinhas entre os heróis. Quer dizer, é o paraíso para os fãs de quadrinhos, né? Que adoram esse negócio de quem é mais forte que quem ganha de quem. Tem sempre essas perguntinhas, né? Eu acho isso uma grande bobagem, porque para mim o importante é uma boa história e uma boa arte. Acima de tudo, uma boa arte, mas também uma boa história. Então aqui você tem os 12 volumes da história principal, do eixo principal da história,
história, mas tem também todos os conflitos que aconteceram entre os Vingadores e os mutantes, né? E os X-Men, os mutantes, enfim. E depois você ainda tem os volumes que compõem o Consequências, de 1 a 5. São 5 volumes. Então você tem os 12, do 0 ao 12 de Vingadores versus X-Men. Você tem também todas as versões de Vingadores versus X-Men, né? E Vingadores e X-Men Infinito e outras coisas mais. É uma edição muito completa, realmente, que tem absolutamente tudo sobre esse assunto. Ela é uma edição que eu chamo de edição definitiva. Ela tem tudo, todo o material. E no final ainda, no finalzinho do volume, ainda vem as capas, todas as capas que foram usadas no volume, tá? Então é realmente um título muito interessante. Eu, então, conforme eu estava dizendo anteriormente, na minha primeira leitura, quando assim que saiu isso aqui em 2018, eu não fiquei muito satisfeito, não. Principalmente por causa da primeira parte, conforme eu falei, em que existem algumas inconsistências, algumas coisas que não fazem muito sentido, que são meio forçação de barra, né? Tipo, a forma como a própria narrativa fica um pouco confusa na forma como a coisa se desencadeia. O que é a base da história? O que eu já falei aqui, né? A Dinastia M desencadeia a guerra Mutantes versus Vingadores. Por que isso acontece? Porque a Força Fênix está sempre em algum lugar do universo. Eu não sei porque que ela vai sempre para algum lugar do universo e depois está sempre voltando. Ela está sempre voltando. Então isso aí já de novo, a Força Fênix está voltando. Aí a ameaça, a expectativa da chegada dela. Eu acho isso aí meio chato, meio cansativo. Então os 6 primeiros volumes me parecem um pouco cansativos, um pouco arrastados. E a ideia de que nasceu, né, a esperança, que seria aquela filha, não sei das quais, não sei em que universo dos mutantes, né, do Cíclope, da Jean Grey, e ela então estaria sendo protegida pelo Cable e andando por outros universos e tentando se proteger, etc. Esse início aí eu acho bem fraco mesmo. Mas aí quando chega na metade da história, mais ou menos, a Força Fênix sofre um impacto muito forte, provocada basicamente pelo Tony Stark, o Homem de Ferro, que provoca uma mutação nela, meio sem explicação, meio sem sentido, né? E daí ela se divide, né? Ela se divide em, não sei por que cargas d'água, em 5 mutantes lá que ela também escolheu. Então a Força Fênix se transforma um quinteto, né? É o Cíclope, a Emma Frost, o Colossus, a Magia e quem mais? Esqueci quem é o Namor. E o Namor, né? Então ela se divide ali, então não sei o quê. É lógico, alguém vai dizer, você está dando spoiler, não sei o quê. Tem gente que odeia esse negócio de spoiler. Spoiler é um veneno. Tal. Mas acontece que se você não falar alguns detalhes da história, você não tem como avaliar a história, né? Para você fazer uma resenha, alguns pontos você tem que comentar. Mas é bem verdade também que eu acho que esses comentários que eu estou fazendo não interferem em nada na sua leitura. Nada, nada, nada. Eu não estou contando nada que é fundamental, que decide a história, não, de forma nenhuma, tá? Mas pode ter alguém que não goste, então já aviso a vocês, esse vídeo pode ter alguma coisa que você chama de spoiler. Então quem não suporta spoiler não pode ouvir resenha, não pode ouvir crítica sobre alguma coisa, porque na crítica inevitavelmente alguns assuntos vão surgir, né? Alguns tópicos. Eu pessoalmente até gosto. Por quê? Porque às vezes desperta a minha atenção para ler, para entender o que o crítico está falando, tá? Então aqui o que acontece é isso aqui, ó. A primeira parte eu acho um pouco cansativa, mas a partir do volume 6 melhora muito, 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 porque ela ganha um enfoque totalmente diferente do que estava sendo contado até então, né? Quando ela se manifesta realmente e os mutantes então começam a fazer uma diferença e começam a ganhar uma personalidade maior. Porque se você pensar bem, o personagem do Cíclope é um personagem meio água com açúcar, né? Até esse momento aqui, ele é um personagem meio água com açúcar, que se assemelha a muitos outros heróis. Não tem um diferencial, né? E aí aqui ele ganha realmente uma personalidade muito mais própria, muito mais rebelde, muito mais antagonista, muito mais desafiadora e ganha uma perspectiva até não muito adequada, não é boa
a personalidade que ele assume a partir daqui. E percebe-se claramente no final da história que a personalidade dele não vai mudar mais. Ele vai passar a ser sempre esse mutante rebelde. De certa forma, ele assume o papel que era anteriormente do Magneto. O papel do que o Cíclope passa a assumir, que o Scott Summers passa a assumir a partir de Vingadores versus X-Men, é basicamente um papel que pertencia anteriormente ao Magneto, que teve as cores dele muito suavizadas, né? Ao longo dos anos, ele deixou de ser um vilão, passou a ser um cara mais pacifista, mais preocupado em equilibrar as forças e não mais em contestar os seres humanos, odiar os seres humanos, essa coisa toda. Então, eu diria para vocês aqui que é interessante, a partir do número 6, da edição número 6 aqui, o rumo que a história toma. E o valor que ela vai dar a alguns personagens, como é o caso, por exemplo, do Tony Stark. O Tony Stark tem um destaque bem interessante nessa história aqui, né? Que é uma grande mistura de autores, né? Aqui praticamente todos os autores que trabalhavam com a Marvel, na Marvel em 2012 estão aqui, né? Jason Aaron, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Matt Fraction, Jonathan Hickman, Mark Waid, Yves Bigelow e Jeff Loeb. Aqui é realmente um elenco de autores assim do mais alto nível. E eu acho que eles conseguiram razoavelmente atingir um conjunto interessante na história. Não ficou uma coisa muito discrepante ou com furos. O início é mais frágil, mas daí em diante a coisa melhora bastante, tá? E aqui tem gente, né, que eu respeito demais, que é o caso do Brian Michael Bendis, que é o caso do Ed Brubaker, que é o caso do Matt Fraction. Esses três eu considero excepcionais. Os outros eu acho mais ou menos, tá? E na arte, aí também tem um outro detalhe importante dizer. A primeira fase, mais ou menos do 1 até o 6, a arte é basicamente do John Romita Jr., que eu sei que tem uma legião de fãs, mas eu não gosto da arte do John Romita Jr. Eu acho uma arte muito frágil, muito fraquinha, sem muito detalhes, sem expressões fisionômicas do Romita Jr. deixam muito a desejar. Eu não sou muito fã. Mas a partir do volume 7, o 6, a partir do volume 6, o 6, o 7 e o 11, aí entra o Oliver Coipel, que esse sim, esse eu gosto do Oliver Coipel. Do 8 ao 10 é o Adam Kubert, aí é mais ou menos, né? Tem o Stuart Immonen também, tem outros, mas aí são edições individuais. O peso da arte dessa coisa aqui é o John Romita Jr., tá? Que eu pessoalmente não gosto, mas como a história ficou interessante, tudo bem, deu para ler. Mas realmente também a fase mais fraca da história é a fase desenhada pelo John Romita Jr. Depois, quando entra da edição número 6 em diante, o volume fica bem mais interessante, a história ganha um dinamismo enorme e as posições ideológicas e da própria narrativa, elas ganham uma proporção mais definida de que lado as coisas estão, quem é que está de um lado mais moralmente correto e quem é que está num lado mais egoísta, mais egocêntrico, e isso aí, a história vai tomando um rumo cada vez mais nesse sentido, de definir posições, definir os lados. Até o volume 5, a edição número 5, a coisa fica um pouco equilibrada demais. Uma coisa que eu não gosto nesses crossovers, né? Os crossovers e tal, eu não gosto porque a tendência é que termine sempre num empate, num 0-0, nada aconteça dali, não existam decorrências daquilo ali, né? O que não aconteceu na época de Dinastia M, Guerra Civil, né? Aquelas histórias mais antigas e famosas do Brian Michael Bendis, do Mark Millar, onde haviam consequências do que aconteceu ali. Não terminava num 0-0. Os crossovers antes dos anos 2000 geralmente terminavam no 0-0, era um empate generalizado. Então isso sempre me encheu o saco. Mas nesse volume aqui não. Existe claramente vitoriosos e derrotados. Claramente bem definido isso daí. Então, e consequências. As consequências vão permear, inclusive essas 5 edições de Vingadores vs X-Men Consequências, que se chama exatamente Consequências, né? Como teve na Dinastia M, né? Dinastia M também tem um volume chamado de Consequências, porque o que aconteceu nessa história vai interferir no universo da Marvel como um todo. Tá bom, gente?
Espero que vocês tenham gostado aqui da resenha, da humilde resenha, e que coloquem seus comentários. Vocês já leram X-Men, Vingadores versus X-Men, ou X-Men versus Vingadores, tanto faz, como vocês preferirem falar, tá bom? Até a próxima.